Olá, graça e paz da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, gente, hoje eu quero fazer mais uma meditação aqui da palavra de Deus e agora eu quero falar no Salmo 128. É o primeiro salmo da Bíblia que Deus me deu a graça de decorar completamente todos os versículos do Salmo 128. Decorei completo, eu era garoto e eu comecei a estudar a palavra por conta própria. Eu já frequentava igreja, já frequentava escola dominical, já fazia estudos bíblicos. Culto jovem, o pastor já me colocava para dirigir o culto da mocidade, na época chamava culto da mocidade. Ali era uma Assembleia de Deus. Depois de anos eu fui congregar numa outra igreja que lá eu também presidia culto de jovem, né? Eu presidia, eu, eu pregava, eu fazia todo o trabalho de coordenação do culto e ele me recorda bem que esse salmo, o Salmo 128, é o primeiro salmo que eu decorei da Bíblia por completo. Claro que todo mundo sabe assim de cor, de cabeça, né? Todo mundo vai lembrar que o Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará, o Salmo 91, aquele que habita a sombra do Altíssimo, mas o Salmo completo, todos os versículos, foi o Salmo 128. Eu posso falar aqui um pouco sobre ele. Inclusive, como chama lá numa igreja que eu frequentei uma época, recitar, né, o recitativo do Salmo 128, ou vocacional para algumas outras igrejas. O Salmo 128 ele diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira em volta da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, em todos os dias da tua vida. E acho que eu pulei aqui um versículo que diz assim: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Agora, eu me perdi um pouco aqui nesse finalzinho aqui, eu me enrolei um pouco. Lembro que a definição é bem mais simples, por conta de que as minhas Bíblias físicas estão lá na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, eu estou aqui na Zona Norte, e eu só tenho, no momento, algumas Bíblias online, né? A Bíblia online, aplicativo, um ou dois aplicativos de Bíblia, acho que são 3 aplicativos de Bíblia que eu tenho, e também a Bíblia do navegador, né? Que você fala qualquer versículo que você quer hoje em dia e você encontra bem rápido, super tranquilo, aquele versículo que você procura. E assim, para comentar um pouco o Salmo 128, é que o rei Davi, ele começa essa meditação, ele começa essa oração, essa adoração a Deus, dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, ele coloca Deus como o centro de tudo, ele coloca Deus como o principal, a razão de tudo, o motivo, a ação, enfim, coloca Deus em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, o ser humano, né? Aquele que põe Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Aí ele diz que nós seremos felizes e que tudo vai ocorrer bem conosco, vai ocorrer tudo bem. Não tem para que viver tanta preocupação, tanta ansiedade como está o mundo de hoje, uma correria. Todo mundo quer o seu primeiro, todo mundo quer chegar primeiro, logo eu, primeiro eu, depois segundo eu, terceiro eu. Mas não é assim, é preciso ter mais calma, mais tranquilidade, porque aquele que teme ao Senhor será feliz, como diz o Salmo Davi, o rei Davi, já no versículo
primeiro. Aí diz que tudo te irá bem, aí ele fala na esposa. No caso da esposa, a esposa também pode pegar para o marido, né? O seu marido vai ser aquele marido que você espera, que você quer, que você deseja, porque ele veio de Deus para você, foi Deus que te enviou o seu marido. E aí fala nos filhos, os filhos, as filhas, ou o filho, ou a filha, para quem não tem muitos filhos, né? Para quem tem dois, três, um, né? Filhos e filhas. E, enfim, os filhos felizes, os filhos fortes, os filhos saudáveis, porque veja, ele diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Há quem diga que naquele tempo, no reino de Israel, é, muita gente tinha o costume de ter uma videira nos arredores de sua casa, um pé de uva, né? A videira, um pé de uva. E a videira era cheia de uvas, né? Já simbolizando a fartura do povo de Israel, daquela família, a fé, a obediência, o temor. E, assim, e como rebentos de oliveira os teus filhos, ou seja, os filhos fortes, saudáveis, obedientes, porque a oliveira é uma planta para eles, era uma planta, e ainda é, né? Lá em Israel. E hoje no mundo inteiro, porque produz o azeite e também a própria o próprio azeite, a própria azeitona. E para eles o rei Davi vem fazer essa menção porque considera a saúde dos filhos muito importante. Mas enfim, tem toda uma o Salmo 128, ele traz todo um trabalho para uma pregação longa, uma pregação forte, uma pregação impactante, especialmente no altar de uma igreja, com equipamento de som e microfone, né? Por que não? Com certeza. Então, muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Fica com Deus. Abre sua Bíblia aí no Salmo 128. Eu creio que Deus vai me encorajar e eu vou sim, a partir de hoje, ficar mandando vídeo todo instante. Todo instante eu vou mandar vídeo para todas as minhas redes sociais. Aí eu peço a você que em todas as redes sociais aqui, as minhas redes sociais, você se inscreva, você me siga, você curta, comente, compartilha, faz um pedido de oração, porque, como diz o profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, e aí pode crer que o milagre vai acontecer também na sua vida. Deus te abençoe, recebe a tua cura aí, no seu corpo, em todo o teu ser, em nome de Jesus. Paz do Senhor e Deus te abençoe.